No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a emoção e a tensão estarão no ar. Consuelo toma uma decisão importante e contrata Eunice para confeccionar o vestido de noiva de Daniela. A modista, honrada com a escolha, se entrega de corpo e alma ao projeto. Daniela, encantada com os primeiros croques, mal consegue segurar as lágrimas ao imaginar o dia do casamento, enquanto todos aguardam o grande momento. Enquanto isso, Pascoal reúne coragem para abrir o coração. Incentivado por Bartolomeu, ele declara seu amor a Gilda. A comerciante, surpresa, não esconde o sorriso tímido que deixa escapar, revelando que talvez um novo romance esteja prestes a nascer. O gesto simples, mas cheio de emoção, promete aquecer corações. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Já Lucimar e Vasco chegam animados para contar a Ivan que fecharam a viagem com Vilma. Do outro lado da trama, Cecília deixa Laís sem chão ao revelar que, segundo o advogado, Sarita tem o direito de conhecer sua verdadeira origem. A informação cai como uma bomba no coração da mãe, que sempre temeu esse momento. Cecília, firme, a encoraja a enfrentar a verdade e preparar-se para o reencontro inevitável entre a filha e o pai biológico. O clima é de tensão, mas também de esperança. E não para por aí. Dr. Fernando traz uma notícia inesperada sobre Afonso. A resposta do organismo dele à quimioterapia está melhor do que o previsto. A família Reutemann se emociona com a melhora e Celina, em lágrimas, celebra a possibilidade de dias mais leves, ainda que a luta contra a doença continue. Para fechar, Maria de Fátima volta a jogar veneno. Ela pressiona Ana Clara a aproveitar a fragilidade de Odete para arrancar mais vantagens e dinheiro. Dividida entre a ambição e o medo, Ana Clara se vê encurralada pela megera, prestes a tomar uma decisão que pode mudar tudo. Freitas vai virar o jogo. O assistente deixará de ser apenas uma peça discreta nos bastidores da TCA e se tornará protagonista de uma trama explosiva. Estimulado por conversas cada vez mais perigosas com Mário Sérgio, ele será levado a dar um passo ousado, desviar uma quantia milionária de Marco Aurélio, o patrão vaidoso que sempre o tratou como invisível. A ideia começou como uma provocação, um comentário solto durante um drink noturno, mas foi crescendo como uma semente venenosa. O que parecia uma bravata entre dois funcionários insatisfeitos rapidamente ganhou contornos de plano meticuloso. Mário Sérgio, sempre com sede de derrubar Odete e seus aliados, sussurrava ao ouvido de Freitas. Você carrega as chaves do cofre e não percebe. Marco Aurélio confia demais em você. Se fosse comigo, já estaria rico. Essas palavras ecoavam na mente de Freitas como um mantra. Pela primeira vez, ele começava a enxergar a si mesmo, não como simples secretário, mas como alguém capaz de virar a mesa. Em meio à conspiração, um outro fogo se acendia, o inesperado romance entre Freitas e Eugênio. O primeiro encontro aconteceu no bar de Vasco. Um olhar mais demorado, uma risada cúmplice e logo o clima se instalou. Eugênio, mordomo de confiança dos Reutemann, carregava nos ombros a sombra de décadas de servidão e acabara de receber seu aviso de aposentadoria. Estava dividido entre o alívio de sair do jugo dos patrões e o medo de encarar um futuro incerto. Freitas, empolgado, viu no novo relacionamento não apenas uma chance de amor, mas também de liberdade. Entre taças de vinho e mensagens trocadas no sigilo, os dois passaram a alimentar o sonho de um futuro a dois. Uma pousada no Nordeste, longe da frieza dos escritórios da TCA e dos corredores luxuosos, mas sufocantes, da mansão Reutemann. O funcionário da companhia aérea se imaginava acordando com Eugênio ao som das ondas, sem precisar se curvar a Marco Aurélio ou se esconder de Odete. E cada vez que fantasiava com esse futuro, o risco de desviar o dinheiro parecia não apenas possível, mas inevitável. A rotina de Freitas na TCA se transformou. Antes discreto e obediente, ele agora demonstrava uma ousadia calculada. Assumia decisões sem consultar Marco Aurélio, movia papéis de um lado para outro com destreza e aprendia a mascarar números que apenas ele e Mário Sérgio entendiam. Marco Aurélio, ensimesmado em sua vaidade e em seus planos grandiosos de autopromoção, não percebia nada.
Enquanto o empresário se preocupava em aparecer em colunas sociais e garantir prestígio político, seu assistente construía um labirinto de pequenas falhas contábeis, depósitos cruzados e relatórios que pareciam impecáveis. Mário Sérgio, embora tivesse incentivado a ideia, observava com um misto de desconfiança e fascínio. Ele não acreditava que Freitas teria coragem de levar o plano até o fim. Mas a cada dia que passava, via o colega mais convicto. Você vai se afundar se continuar, Freitas. Isso não é brincadeira, alertava em voz baixa. Eu já me afundei a vida inteira. Agora é hora de emergir, retrucava o secretário com uma firmeza inédita. Paralelamente, Eugênio começava a ganhar novos contornos dentro da trama. Acostumado a viver nas sombras, invisível entre as ordens de Odete e as futilidades de Leila, ele seria surpreendido por um convite inusitado: participar de um documentário sobre os sobreviventes do naufrágio do Batomush. A lembrança daquele episódio traumático voltava com força. As câmeras buscavam relatos, memórias, emoções guardadas. Eugênio, que sempre se escondeu atrás da postura de mordomo impecável, seria obrigado a revisitar o passado, a dor, os fantasmas que nunca confessara nem a si mesmo. Freitas, ao ouvir a novidade, ficou dividido entre orgulho e ciúmes. Orgulho porque via no namorado uma chance de se destacar por si só, fora da órbita sufocante dos Reutemann. Ciúmes porque temia que a exposição pública comprometesse o segredo que estavam prestes a carregar juntos: a bolada desviada. Nos encontros reservados, muitas vezes em motéis discretos ou apartamentos emprestados por amigos, o casal discutia o futuro e os riscos. Eugênio, mais pragmático, temia as consequências. Você sabe que Marco Aurélio pode acabar com a sua vida, Freitas. E se Odete descobrir, esqueça. Ela não perdoa. Eu sei, mas não dá mais para voltar atrás. Já mexi no caixa 2. O dinheiro vai aparecer na nossa conta em poucos dias. As palavras saíam carregadas de adrenalina. Cada mensagem apagada, cada ligação feita de um telefone público, cada disfarce no olhar em frente a Marco Aurélio aumentava a tensão da dupla. O público verá Freitas cada vez mais envolvido no jogo perigoso. O romance com Eugênio servirá tanto de inspiração quanto de peso. O amor dará força, mas também trará vulnerabilidades. Um deslize, um olhar mal interpretado, uma palavra fora do lugar, e todo o plano pode ruir. Enquanto isso, Eugênio começará a se destacar como personagem independente, ganhando espaço na narrativa do documentário sobre o naufrágio. Sua fala emocionada poderá despertar interesse público e, quem sabe, até chamar a atenção de Odete, que detesta quando seus empregados ultrapassam os limites da discrição. E a cada passo que o casal der, o segredo da bolada milionária se tornará mais pesado, transformando não apenas o futuro deles, mas também os rumos da TCA e da própria família Reutemann. O clima na TCA começa a se transformar. Freitas, antes invisível como uma sombra nos corredores, passa a exibir uma confiança que não combina com seu passado de submissão. Ele entra nas reuniões de Marco Aurélio sem baixar os olhos, responde e até antecipa ordens. Alguns colegas comentam em voz baixa: "Esse Freitas está diferente, não? Parece outro homem." Marco Aurélio, cego por sua própria vaidade, não percebe a mudança. Para ele, o secretário continua sendo apenas um acessório descartável. Mas Mário Sérgio, mais perspicaz, fareja o cheiro do risco. Em conversas de corredor, ele pressiona: "Se você errar uma vírgula, Freitas, quem paga não é só você. Eu também estou na mira." "Então segura firme, porque o avião já decolou", rebate o assistente, sem tremor na voz. Na mansão, Eugênio se divide entre as exigências da casa e as mensagens secretas trocadas com o namorado. À noite, no quarto de serviço, ele escreve no celular como se fosse um adolescente apaixonado. Mas as palavras carregam a gravidade de quem sabe estar arriscando tudo. "Não conte nada a ninguém. Nosso segredo é nosso tesouro. Quando esse dinheiro estiver seguro, partimos." Freitas responde quase de imediato: "Confie em mim. Já falta pouco. Nosso futuro já não cabe mais dentro dessas paredes." O plano deixa de ser apenas roubo, vira pacto amoroso. E cada vez que eles se encontram, a tensão mistura-se ao desejo.
O beijo que trocam não é só paixão, é também juramento de silêncio. Enquanto isso, a participação de Eugênio no documentário sobre o naufrágio do Batomush ganha repercussão. As gravações começam discretas, mas logo viram assunto nos jornais e até na televisão. Odete, ao ver o mordomo sendo entrevistado, se enfurece. Quem esse homem pensa que é para falar em meu nome? Mordomo não tem passado, não tem presente, não tem voz. A exposição inesperada de Eugênio traz dois riscos: chamar a atenção da própria Odete e atrair curiosos que podem ligar sua nova vida pública ao segredo milionário que ele e Freitas guardam. Chega o dia em que Freitas consegue completar a transferência. Não é um simples desvio, é um movimento cirúrgico, envolvendo contas frias, offshores e relatórios maquiados que Marco Aurélio jamais conferirá pessoalmente. Ao ver o saldo em mãos, Freitas treme. Não é só dinheiro, é a prova de que, pela primeira vez, ele deixou de ser subordinado. Conseguimos, Eugênio. A bolada é nossa, sussurra ofegante ao encontrar o namorado em um quarto de hotel. O mordomo, emocionado, segura a mão dele. Então agora é verdade? Vamos poder ir embora? Ainda não. Temos que manter o jogo. Se sairmos correndo, viramos alvo. O segredo é desaparecer devagar. Mas nenhum segredo dura para sempre. Um relatório cai na mesa errada. Um funcionário curioso estranha a movimentação. E aos poucos, os rastros começam a se tornar visíveis. Marco Aurélio ainda não percebe, mas Mário Sérgio passa a desconfiar que o colega deixou de ser cúmplice para virar protagonista. Ele mesmo começa a investigar, temendo ser incriminado. Heleninha deixa a carta de despedida, decide acabar com tudo e vai a um precipício para se jogar. A revelação de que Leonardo está vivo não será apenas um choque, mas um terremoto emocional na vida de Heleninha. Durante anos, ela carregou o peso de acreditar que havia matado o irmão em um acidente de carro. Uma culpa que a corroeu por dentro, moldando sua relação com a bebida, com a família e até com ela mesma. A cena da descoberta virá com força total. Lágrimas, silêncios e olhares que não precisam de palavras. Tudo acontecerá depois que Odete, fria e calculista, atirar em Ana Clara na frente de Leonardo. A bala não apenas ferirá o corpo da jovem, mas também abrirá feridas antigas, enterradas pela mentira. Mesmo ensanguentada, Ana Clara reunirá forças para ligar para Heleninha. A ligação será entrecortada, frágil, mas carregada de desespero. A mãe de Tiago largará tudo para correr em socorro da amiga. Ao abrir a porta da casa de Ana Clara, Heleninha dará de cara com um fantasma do passado. Leonardo, vivo, debilitado, mas respirando. O impacto será devastador. Seus olhos se arregalarão, a respiração falhará, e o corpo trêmulo revelará que ela jamais superou aquele dia do acidente. Entre soluços, ela o levará para a casa de Celina, como quem carrega uma prova irrefutável de que o inferno que viveu até ali fora arquitetado por outra pessoa. Odete. Em diálogos cortantes, Heleninha contará sua versão sobre o acidente. A lembrança do volante girando, dos gritos, do barulho metálico da batida, tudo virá à tona. O mais cruel, porém, será recordar de Odete a apontando como culpada, repetindo durante anos que ela havia destruído a família. A ferida nunca cicatrizada se abrirá por completo. A família Reutemann descobrirá toda a verdade através do depoimento gravado por Nice. Nas imagens, a idosa surge cansada, mas decidida, revelando cada detalhe do segredo que Odete manteve. Ele nunca vai ficar bom, tadinho, mas pode ficar vivo, dirá, arrancando um choque coletivo dos presentes. A frase ecoará nos ouvidos de Heleninha como uma sentença dupla, a confirmação de que Leonardo sobrevivera e a lembrança de que ela foi condenada injustamente. Consumida pela raiva, Heleninha se voltará contra Odete com uma fúria inédita. A vilã, sem um pingo de remorso, apenas reforçará sua frieza, ironizando a dor da filha. Para Odete, a vida é um tabuleiro, e filhos, amigos e aliados são apenas peças descartáveis. Para Heleninha, porém, o golpe será devastador. Em seguida, virá um dos momentos mais intensos. Heleninha, em silêncio, sentará à mesa da galeria, pegará uma folha em branco e começará a escrever.
Cada palavra da carta será carregada de dor, como se fosse a última tentativa de deixar registrada sua verdade. Ela dobrará o papel com mãos trêmulas e o colocará embaixo da porta, como quem entrega uma parte da alma. Ainda nesse capítulo, a personagem, já alterada pelo álcool, buscará refúgio em uma garrafa. O copo de cristal tremendo entre os dedos será um retrato de sua fragilidade. Entre goles, soluços e memórias, ela confessará a Celina o peso insuportável que carrega. Celina, atenta, notará a ausência da sobrinha e, ao encontrar a carta, entenderá o risco iminente. Heleninha pode estar prestes a atentar contra a própria vida. A notícia se espalhará rapidamente. Renato, ao ser informado, entrará em pânico. Ele deixará tudo de lado para procurar Heleninha, percorrendo ruas, bares e lugares que ela costumava frequentar. O relógio se tornará um inimigo, cada minuto uma tortura, pois a suspeita é clara. Ela pode estar em perigo. As cenas seguintes prometem paralisar o público. Imagens já vazadas mostram Heleninha cambaleando até a beira de um precipício. O vento balança seus cabelos loiros, o rosto lavado em lágrimas. Os olhos marejados revelam o conflito interno. Viver aprisionada à culpa ou se libertar dela através da morte. Ela estenderá os braços como se buscasse o equilíbrio entre o corpo e a alma. O abismo à sua frente será mais do que geográfico. Será simbólico, a representação da queda emocional que vive desde o acidente. Ao mesmo tempo, sua mente ecoará lembranças do passado. O sorriso de Tiago criança, o abraço de Celina, a gargalhada de Leonardo antes do acidente. Tudo passará como um filme desordenado em sua mente. E enquanto isso, Renato corre contra o tempo. Ele dirigirá desesperado, abrirá a porta do carro antes mesmo de estacionar, gritará o nome dela aos quatro ventos. A tensão será cortante. Chegará a tempo ou não? O silêncio do penhasco será perturbado apenas pelo som distante de sua voz chamando. Heleninha, cambaleante, sente o vento frio bater contra o rosto. O horizonte parece se desfazer diante dos olhos marejados. O precipício é mais do que um fim. É o símbolo da libertação que ela acredita merecer. Os pés escorregam nas pedras soltas e por um instante ela se equilibra apenas pela força da bebida que ainda pulsa nas veias. Na cabeça dela, vozes se misturam. A lembrança de Odete repetindo, em tom cortante, que ela havia matado o irmão. O som da batida metálica do carro. O silêncio da família que nunca a defendeu. Tudo ressoa como um julgamento eterno. As mãos trêmulas se estendem, como se buscassem um abraço inexistente. Um gesto de acolhimento que jamais recebeu. Enquanto isso, Renato acelera o carro em estradas estreitas. O coração bate mais rápido do que o motor. Ele conhece bem os lugares que Heleninha procura quando a dor se torna insuportável. O celular vibra em suas mãos, mas ele não atende. Nada importa mais. A cada curva, o nome dela ecoa. Heleninha, me espera, não faz isso. De repente, a câmera da novela foca nos olhos dela. O olhar vazio, perdido, mas ainda carregado de uma dor que pede socorro. Um passo em falso e uma pedra rola pelo penhasco, despencando no vazio. O som da pedra ecoa no abismo como um prenúncio. Celina, desesperada, tenta ligar para o sobrinho mais uma vez. Tiago, sem entender direito, pergunta à mãe se algo grave aconteceu. A tia não responde, apenas segura a carta amassada nas mãos e chora em silêncio, temendo o pior. No precipício, Heleninha abre os braços como quem se despede do mundo. O vento bate forte contra o corpo frágil. O vestido esvoaça. O silêncio se torna sepulcral, interrompido apenas pelo choro abafado dela. É nesse instante que Renato surge, ofegante, correndo sobre as pedras, tropeçando, gritando: Heleninha, por favor, olha para mim, não faz isso com a gente. A câmera alterna entre os dois, ela de costas para o penhasco, os olhos fechados, pronta para soltar o último suspiro. Ele, ajoelhado, estendendo as mãos, suplicando. Heleninha, com o corpo frágil e o olhar perdido, dá um passo em falso e quase despenca. O grito de Renato corta o silêncio. Não, pelo amor de Deus, fica comigo. Ela abre os olhos como se tivesse despertado de um transe. A visão de Renato, desesperado,
Com lágrimas escorrendo pelo rosto, a faz hesitar. O coração dela dispara, o peito dói, e por um instante, o desejo de acabar com tudo perde força diante daquele homem que a encara, como se sua vida dependesse dela. Renato se aproxima devagar, os braços estendidos, a respiração ofegante. Você não está sozinha, nunca esteve. Eu vou carregar esse peso com você. Vamos recomeçar juntos. Mas volta, por favor, volta para mim. Heleninha desaba em prantos. As pernas fraquejam e ela cai de joelhos, agarrando-se ao chão para não despencar. Renato corre, segura seus ombros e a puxa para si, envolvendo-a num abraço sufocado. Os dois choram, agarrados, como se o mundo tivesse parado naquele instante. A cena seguinte mostra Heleninha acordando em sua cama, no quarto silencioso da casa de Celina. A claridade suave da manhã atravessa a cortina, iluminando o rosto cansado, mas vivo. Ao lado da cama, Renato segura a mão dela, adormecido numa cadeira. Ele passou a noite inteira ali, vigiando, protegendo, como se tivesse medo de perdê-la de novo. Quando ela abre os olhos, vê o rosto dele inclinado e um suspiro de alívio escapa de seus lábios. Por um momento, uma paz rara invade o coração. "Você ficou..." sussurra, emocionada. Renato desperta e aperta sua mão com firmeza. "E vou ficar. Pelo resto da minha vida, se você deixar." Heleninha respira fundo. Pela primeira vez em anos, a dor dá espaço a uma fagulha de esperança. A câmera fecha em seus olhos marejados, mas desta vez não de desespero, e sim da coragem de recomeçar. Afonso recebe transplante de Leonardo e luta pela vida. O destino dos Reutemann terá uma guinada impressionante nos próximos capítulos. Afonso, já sem forças após meses de batalha contra a leucemia, será surpreendido por uma última esperança. O transplante de medula feito por ninguém menos que Leonardo, o irmão que todos acreditavam estar morto há mais de uma década. A revelação de que Leonardo estava vivo chega como uma bomba. Durante anos, Odete manteve o rapaz escondido, trancafiado e sem qualquer autonomia, usando-o como um fantoche silencioso em seus jogos de poder. Fria e impiedosa, a megera não hesitou em ocultar o fato de que ele era compatível como doador para Afonso. Quando soube do diagnóstico grave do filho, preferiu o silêncio. Para ela, a vida de Afonso era apenas um detalhe descartável diante da própria ambição. "Se ele decidiu não se tratar, o que eu posso fazer? Não vou internar o menino à força", disse a empresária dissimulada, como se a decisão fosse apenas do filho. Nos bastidores, porém, a verdade era outra. Ela sabia que poderia salvar Afonso, mas escolhera deixá-lo definhar. Tudo muda após uma noite sangrenta. Em um acesso de ódio, Odete atira contra Ana Clara, que, ferida, ainda encontra forças para ligar para Heleninha, pedindo socorro. A loira corre até o local e, em choque, dá de cara com Leonardo. O reencontro é devastador. Heleninha mal acredita nos próprios olhos ao ver o irmão em cadeira de rodas, debilitado, mas vivo. Em prantos, ela o leva imediatamente para a casa de Celina, onde todos ficam atônitos com a revelação. Odete, acuada, tenta justificar-se com frases frias e calculadas, mas a máscara já caiu. A família descobre que Leonardo não só sobreviveu ao acidente, como foi submetido a exames em segredo, provando sua compatibilidade para salvar Afonso. Com a verdade finalmente exposta, todos se mobilizam. O quadro de Afonso é desesperador. O rapaz que havia desistido do tratamento já não tem forças sequer para se levantar sozinho. A única chance de sobrevivência é o transplante imediato. Leonardo, mesmo frágil, não hesita em se oferecer. "Se eu posso salvar meu irmão, eu quero fazer isso agora", declara com firmeza, emocionando a todos. No hospital, os médicos explicam os riscos, mas também destacam a urgência. O procedimento é marcado às pressas. Afonso, deitado na cama, segura a mão de Celina e sussurra: "Eu ainda quero viver. Não quero deixar você nem a nossa família agora." Enquanto isso, Leonardo enfrenta o próprio medo. Nunca imaginou ter de passar por uma cirurgia tão delicada, mas encara a situação como uma forma de recuperar o tempo perdido e, finalmente, ser reconhecido como parte da família. Mesmo desmascarada, Odete não desiste de suas artimanhas.
Em um último gesto de crueldade, ela tenta convencer Leonardo a recusar a doação. Você não deve nada a ele. Afonso sempre foi o preferido. Deixe-o morrer e venha comigo. Eu prometo cuidar de você, implora numa mistura de chantagem emocional e frieza. Mas Leonardo, com lágrimas nos olhos, responde firme. A senhora me tirou a vida por mais de 10 anos. Eu não vou permitir que tire também a do meu irmão. É o golpe final para a vilã, que se vê derrotada diante da coragem do filho. O clima no hospital é de tensão absoluta. Celina e Heleninha aguardam do lado de fora da sala de cirurgia, aflitas. Cada minuto parece uma eternidade. O destino de Afonso está nas mãos da equipe médica e da bravura de Leonardo. Após horas de espera, o médico surge para anunciar que o procedimento foi um sucesso. A emoção é geral. Celina abraça Heleninha, chorando de alívio. Com o passar dos dias, a recuperação de Afonso começa a dar sinais. A cada exame, os médicos confirmam. O corpo dele está reagindo bem à medula doada por Leonardo. A fraqueza extrema começa a dar lugar a uma nova energia. Pela primeira vez em muito tempo, a esperança volta a habitar o coração da família Reutemann. Afonso, ainda em recuperação, demonstra uma força impressionante. Emocionado, agradece ao irmão. Você me devolveu a vida. Eu não sei se algum dia vou conseguir retribuir. Leonardo sorri, discreto, mas visivelmente tocado. A cena é marcada por um abraço carregado de emoção que sela a reconciliação entre os irmãos. Um gesto simples, mas capaz de mostrar que, apesar de toda a crueldade de Odete, ainda havia espaço para a união e a esperança dentro daquela família destruída por intrigas. Após o transplante de medula realizado por Leonardo, os médicos alertam que o processo de adaptação pode ser longo e cheio de riscos. Mas a cada dia, o quadro dele evolui de forma surpreendente. Celina permanece ao lado do sobrinho em todos os momentos, segurando sua mão e incentivando-o com palavras de coragem. Heleninha, por sua vez, encara a situação como um renascimento. É como se a vida tivesse me dado uma segunda chance de consertar o que eu pensei ter destruído. O clima na mansão de Celina é outro. Pela primeira vez em muito tempo, o ar pesado das intrigas cede espaço para a esperança. Enquanto isso, Odete vê seu império de mentiras desmoronar. Desmascarada, rejeitada por Leonardo e pressionada pela polícia pela tentativa de homicídio contra Ana Clara, ela se isola em sua própria mansão, furiosa. O orgulho ferido a corrói mais do que qualquer ameaça externa. Numa cena forte, a megera encara o espelho e murmura: todos me traíram. Todos. Até o Leonardo, que devia me agradecer por ter mantido ele vivo. É o retrato do colapso da mulher que sempre acreditou ter controle absoluto sobre tudo e todos. Mas o cerco se fecha rapidamente. Celina, decidida a não permitir mais abusos, procura a polícia e entrega documentos que comprovam a reclusão de Leonardo por mais de 13 anos. Heleninha, mesmo fragilizada, o Império da Rainha do Aço começa a ruir de forma definitiva. De volta ao hospital, Afonso finalmente recebe alta. Ainda frágil, mas de pé, ele deixa a unidade médica cercado por familiares. Um momento simbólico acontece quando, diante de todos, ele olha para Leonardo e declara: você me salvou. Eu prometo que nunca mais vou me calar diante das injustiças da nossa família. Chega de deixar que a ambição da Odete dite o rumo das nossas vidas. As palavras de Afonso soam como um manifesto. Celina, com os olhos marejados, beija a testa do sobrinho. Heleninha, emocionada, aperta o braço de Leonardo, agradecendo por ter devolvido o irmão a ela. O renascimento de Afonso abre espaço para novos rumos entre os Reutemann. Leonardo, pela primeira vez, é reconhecido e acolhido como parte legítima da família. Heleninha encontra forças para enfrentar seus fantasmas, certa de que não foi responsável pela tragédia do passado. Celina retoma o comando moral da mansão, mostrando firmeza diante dos que ainda tentam manipular a situação. Já Odete, acuada e isolada, passa a viver um de seus piores momentos. Sua máscara de poder e frieza não é mais suficiente para esconder a decadência que a envolve. A bilionária, antes temida, agora assiste impotente ao fortalecimento daqueles que sempre tentou destruir.
O ponto máximo dessa virada acontece quando Afonso, ainda em recuperação, retorna à mansão para um jantar em família. Leonardo, ao seu lado, é aplaudido discretamente por todos. Há um clima de reconciliação no ar. Afonso levanta a taça de vinho e, com voz firme, declara: "Eu renasci. Não só pela medula que recebi, mas porque, pela primeira vez, entendi que a vida só tem valor quando a gente escolhe viver de verdade. E eu escolho viver." A frase ecoa pela sala, carregada de simbolismo. César e Maria de Fátima vão se reencontrar e, contra todas as expectativas, se reconciliar. A cena promete ser um dos pontos altos da novela, carregada de emoção, ressentimento, desejo e o peso de todas as escolhas feitas ao longo da trama. A reconciliação será marcada por um encontro à beira-mar, cenário simbólico que traz tanto a leveza das ondas quanto a turbulência de sentimentos que ainda ardem entre os dois. Desde que se envolveu com Odete Roitman, César não quis mais saber de Fátima. Encantado pelo poder, pelo dinheiro e pelo prestígio que a bilionária oferecia, ele acabou se casando com ela, deixando a ex-amante no esquecimento. Ao longo desse período, não apenas resistiu a todas as investidas da jovem, como também rejeitou o filho que ela espera dele. Mais cruel do que isso, César nunca escondeu sua insatisfação com a gravidez. Repetiu várias vezes que não estava preparado para ser pai e deixou claro que jamais aprovou a ideia de dividir sua vida com Maria de Fátima e um bebê. Cada palavra sua era como uma punhalada no coração da moça, que mesmo humilhada, não desistia do seu objetivo. Apaixonada, ambiciosa e obstinada, Fátima sempre acreditou que, no fim, César voltaria para ela. Enquanto ele vivia cercado pelos luxos da família Roitman, ela sofria, mas seguia firme no propósito de reconquistá-lo. Sua vaidade a impedia de aceitar a derrota. Para Fátima, perder César era como perder o troféu mais importante da sua vida. O símbolo da vitória contra todos que um dia a desprezaram. O público verá a personagem arquitetando planos, manipulando situações e aproveitando cada brecha para se aproximar novamente de César, mesmo quando parecia que ele já havia se blindado totalmente contra qualquer influência dela. E o inesperado acontece. Aquilo que parecia assunto encerrado volta a movimentar a trama. Ainda não se sabe se a reconciliação será antes ou depois da morte de Odete, mas uma coisa é certa: ela acontecerá e com força dramática suficiente para mexer em todos os alicerces da história. O reencontro entre César e Fátima será marcado por uma mistura de paixão e rancor, como se ambos estivessem amarrados por um destino que os une e os destrói ao mesmo tempo. O público verá lágrimas, acusações, juras de amor e desejo reprimido vindo à tona, em um só momento, diante do mar que testemunhará esse capítulo decisivo. Com a queda de Odete e os desdobramentos de seus próprios movimentos calculados, César se tornará herdeiro de metade do grupo Roitman. A súbita ascensão mudará completamente o rumo de sua trajetória. De homem ambicioso que dependia da sombra da bilionária, ele se tornará o grande nome do império, assumindo um posto de prestígio e poder que sempre desejou. Para comemorar sua nova vida de milionário, César organizará uma festa extravagante. Mulheres com pouca roupa, champanhe jorrando, música alta e convidados da alta sociedade vão compor o cenário. Tudo meticulosamente preparado para mostrar ao mundo que ele agora é dono de um poder absoluto. Ao lado de César estará Olavo, amigo de longa data e figura que sempre transitou entre a lealdade e os próprios interesses. Na nova fase, ele será visto ao lado do protagonista em cenas de ostentação e excesso, reforçando a imagem de que César abraçou de vez uma vida regada a luxo, prazer e irresponsabilidade. Olavo servirá tanto de cúmplice quanto de sombra. O personagem vai incentivar as extravagâncias, mas também deixará claro, em alguns diálogos, que César corre o risco de perder o que ainda resta de sensatez. Ao mesmo tempo, será ele quem testemunhará de perto as contradições do amigo, dividido entre o mundo de excessos e o amor arrebatador por Maria de Fátima. A cena da praia será uma das mais emblemáticas de toda a novela.
Fátima, com seu olhar intenso, não hesitará em expor toda a dor que sentiu, relembrando cada humilhação e cada desprezo. César, por sua vez, tentará manter a pose de homem poderoso e distante. Mas a verdade é que sua armadura começará a rachar diante da insistência da jovem. As ondas quebrando ao fundo servirão de trilha para um embate de palavras afiadas, olhares carregados e uma tensão que beira o insuportável. O público verá a mistura de ressentimento e desejo se transformar em aproximação, culminando em um beijo arrebatador que confirmará a reconciliação. César, agora dono de 50% do grupo Reutemann, não economizará esforços para mostrar ao mundo sua nova condição. O público verá uma sequência de tirar o fôlego. Salões decorados com lustres de cristal, champanhes caríssimos estourando, modelos circulando em vestidos provocantes e uma trilha sonora que mistura sofisticação e decadência. O clima será de pura ostentação, como se o protagonista precisasse provar a todos e a si mesmo que finalmente chegou ao topo. Olavo, sempre de olho em oportunidades, será a sombra inseparável de César nessa nova fase. Entre uma taça e outra, incentivará o amigo a aproveitar cada segundo, deixando claro que a vida de milionário não permite freios. Ele fará piadas, provocará convidados e até insinuará que Fátima jamais teria lugar nesse novo universo. Mas em meio ao excesso, a imagem de Fátima começará a invadir a mente de César. Cada sorriso falso, cada abraço interesseiro e cada olhar cobiçoso das mulheres ao redor parecerá vazio quando comparado à intensidade que apenas Fátima conseguia despertar nele. O contraste será gritante. A festa do poder e do luxo não apagará o vazio de sua alma. E é justamente nesse momento de euforia que Maria de Fátima vai surgir. Ela entrará na festa de maneira triunfal, com um vestido ousado, cabelos soltos e um olhar carregado de provocação. Todos os olhares se voltarão para ela. Alguns convidados cochicharão, outros rirão, mas César ficará paralisado. O reencontro no meio da festa será explosivo. Fátima não se intimidará diante da ostentação. Pelo contrário, avançará em direção a César com um sorriso irônico e uma fala cortante. Então é essa a sua nova vida, César? Mulheres que você nem conhece, champanhe que evapora no ar e um império que você não construiu? O silêncio do salão será instantâneo. César tentará manter a postura, mas a presença dela o desarmará. Olavo, percebendo a tensão, tentará intervir, mas será cortado por Fátima, que deixará claro que aquela conversa é apenas entre os dois. César, tomado por orgulho, tentará humilhá-la. Você não tem mais espaço aqui, Fátima. Esse mundo não é para você. Mas ela não se intimidará. Eu nunca precisei de convite, César. Você sabe disso. Sempre entrei pela porta que todos me fecharam e vou continuar entrando. A troca de farpas se transformará em uma aproximação perigosa. O público verá os dois se olhando como se tudo e todos ao redor deixassem de existir. O ressentimento, a dor e a paixão criarão uma explosão de sentimentos que culminará em um gesto inesperado. César puxará Fátima para a pista de dança. Ali, em meio às luzes e olhares incrédulos, eles se renderão a uma dança tensa, quase um duelo. Os corpos colados, os olhares desafiadores e o ritmo lento da música transformarão a cena em um espetáculo de erotismo e conflito. Após a festa, César decidirá levar Fátima para sua mansão recém-reformada. O ambiente, luxuoso até o exagero, servirá de palco para um confronto ainda mais íntimo. Longe dos olhares curiosos, eles finalmente se permitirão dizer tudo o que estava engasgado. Fátima desabafará entre lágrimas e ironias. Você me rejeitou, rejeitou o nosso filho, me fez sentir como se eu fosse nada. Mas mesmo assim, eu nunca consegui parar de te amar. César, dividido entre a culpa e o orgulho, retrucará. Eu tentei te esquecer, tentei te apagar da minha vida. Mas quanto mais eu fugia, mais você voltava. O embate verbal se transformará em uma entrega física arrebatadora. A reconciliação será marcada por um momento de paixão intensa, quase desesperada, como se ambos soubessem que estavam se jogando em um abismo sem volta.
De qualquer forma, o fantasma de Odete se fará presente, seja nas lembranças, seja nas ameaças deixadas para trás. Nada entre César e Fátima será simples, pois o peso do nome Reutemann continuará interferindo no destino do casal. O reencontro de César e Fátima, que começa na praia, explode na festa e culmina na mansão, será o ponto de virada da trama. O casal que parecia enterrado renasce, agora cercado por ainda mais poder, mais inimigos e mais desejos incontroláveis. A reconciliação não será apenas um reencontro amoroso, será também uma jogada de sobrevivência, uma aliança que pode mudar os rumos de todo o grupo Reutemann e revirar a vida de todos os personagens que orbitam em torno desse império. Cansada das chantagens, Odete atira em Ana Clara e joga a arma no rio para não ser descoberta. A megera finalmente decide que já não pode permitir que aquela jovem insista em ameaçar o seu império e o segredo mais bem guardado de sua vida. A vilã, cada vez mais encurralada pelas circunstâncias, toma a decisão radical: eliminar a rival de uma vez por todas. A atitude, porém, terá consequências inesperadas e colocará não apenas a vida da chantagista em risco, mas também os planos cuidadosamente arquitetados pela empresária ao longo de anos. Tudo começa quando Ana Clara, em mais uma de suas investidas desesperadas, se aproxima de Maria de Fátima. A moça, movida pelo desejo de vingança contra a empresária que a humilhou e pelo ressentimento de ter sido enganada pela própria amiga, revela que conhece segredos obscuros capazes de abalar Odete para sempre. O maior deles, a existência de Leonardo, o filho cadeirante que a vilã mantém escondido do mundo em um casebre afastado, como se fosse uma vergonha a ser apagada. Ao ouvir a revelação, Maria de Fátima arregala os olhos, sentindo o peso da bomba que acaba de cair em seu colo. Mas em vez de se comover com a dor de Ana Clara, ou se preocupar com a gravidade do que acabou de descobrir, a ambiciosa vê ali uma oportunidade de ouro. Sem pestanejar, incentiva a cuidadora de Leonardo a arrancar cada vez mais dinheiro da empresária, acreditando que ambas poderiam lucrar juntas com a chantagem. Você não faz ideia do que tem nas mãos, Ana Clara. Isso vale uma fortuna, dispara Fátima, o olhar faiscando de cobiça. Se eu fosse você, não soltava nada de graça. A Odete vai pagar o que for preciso para manter esse segredo enterrado. Mas o jogo perigoso dessa dupla improvável começa a chamar a atenção. Mário Sérgio, sempre atento a qualquer pista capaz de render uma manchete explosiva, estranha os gastos de Ana Clara. A descoberta vem quando o jornalista vê o nome da bilionária no cartão de crédito da jovem. Aquilo não fazia o menor sentido. O que a cuidadora de um homem misterioso tinha a ver com a mulher mais poderosa do país? Convicto de que havia algo muito maior escondido por trás daquela ligação improvável, Mário Sérgio decide investigar a fundo. Ele marca um encontro com Ana Clara em um restaurante discreto, na esperança de arrancar a verdade. O jornalista chega com sua habitual postura elegante, mas seus olhos brilham com a sede de informação. Ana Clara, nervosa, hesita em responder às perguntas diretas, mas o medo de perder o negócio com Odete a impede de confessar. Mário Sérgio, no entanto, não é homem de se contentar com evasivas. Ele percebe que está diante de uma história capaz de derrubar o Império Reutemann. Enquanto isso, Odete não consegue disfarçar a fúria que a consome. A ideia de ter o seu segredo exposto para o mundo a deixa à beira de um colapso. O simples pensamento de ver seu nome manchado, sua reputação arruinada e, acima de tudo, sua autoridade questionada é algo intolerável. A vilã não aceita ser manipulada, muito menos por alguém que considera inferior. Em uma noite chuvosa, Odete decide agir por conta própria. Deixa o hotel em que está hospedada e segue discretamente até o casebre onde Ana Clara cuida de Leonardo. O ambiente é sombrio, com paredes descascadas e móveis precários, um contraste grotesco com o luxo em que a empresária costuma viver. Ao abrir a porta, sua presença impõe silêncio imediato. Ana Clara, assustada, dá alguns passos para trás. Chega dessa farsa, Ana Clara. Sibila Odete, os olhos faiscando. Você achou mesmo que poderia brincar com o meu nome e sair impune? Ana Clara tenta argumentar, ainda acreditando que pode arrancar mais dinheiro.
Eu só quero o que é meu por direito. Você não tem ideia do quanto sofri ao esconder esse segredo. Agora é a sua vez de pagar por todos esses anos. Mas a paciência de Odete chegou ao fim. Com um movimento rápido, a vilã saca uma arma que trazia escondida em sua bolsa. O momento é tenso, carregado de suspense. Leonardo, preso à cadeira de rodas, observa a cena com pavor. Ele tenta gritar, tenta se mover, mas está impotente diante do que está prestes a acontecer. Você não entende, garota, diz Odete com voz gélida. O meu império não será destruído por uma insignificante como você. Um disparo ecoa pelo casebre, abafado pelo som da chuva que cai lá fora. Ana Clara cambaleia, leva as mãos ao peito e cai agonizando no chão. Leonardo solta um grito desesperado, mas nada pode fazer além de assistir à cena brutal. Odete, sem se abalar, observa a vítima por alguns segundos, como se conferisse o resultado de um negócio. Com a frieza que lhe é característica, ela decide que não pode deixar rastros. Segura a arma com firmeza, sai do casebre e caminha até a beira de um rio próximo. Com um gesto calculado, joga o revólver nas águas turvas, apagando qualquer prova contra si. De volta ao hotel, a empresária retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Olha-se no espelho, retoca a maquiagem e sorri. Para ela, aquele era apenas mais um obstáculo eliminado no caminho de sua glória. Mas a história não termina aí. Ana Clara, mesmo entre a vida e a morte, ainda pode resistir. Seu destino permanece em aberto. A jovem tem chances de sobreviver e, caso consiga, poderá finalmente expor ao mundo o segredo mais obscuro de Odete. E a vilã não pretende parar por aí. Convencida de que precisa eliminar qualquer ameaça ao seu reinado, Odete volta seus olhos para Mário Sérgio. O jornalista, cada vez mais próximo da verdade, se torna um alvo em potencial. E se depender dela, o próximo a ser silenciado será ele. A tensão aumenta e o público se vê diante de um dilema angustiante. Será que Ana Clara resistirá para revelar tudo? Ou será tarde demais? E quanto a Mário Sérgio, terá ele o mesmo destino ou conseguirá escapar da fúria da mulher mais temida do Brasil? Enquanto Ana Clara agoniza no chão do casebre, Leonardo, em prantos, tenta alcançar a jovem, mesmo limitado pela cadeira de rodas. Ele chora, balbucia palavras de socorro, mas a noite chuvosa abafa seus gritos. O corpo frágil da moça pulsa entre a vida e a morte, e a câmera se fixa em suas mãos sujas de sangue, agarrando a barra da cadeira de Leonardo como se buscasse forças para não partir. Do lado de fora, a tempestade ganha contornos quase simbólicos. As águas do rio, agitadas, engolem a arma lançada por Odete como cúmplices silenciosas de um crime brutal. A empresária, ao entrar no carro, respira fundo e murmura para si mesma: que isso nunca venha à tona. No entanto, algo a corrói. Pela primeira vez, Odete não consegue afastar a imagem de Leonardo em prantos, testemunha impotente do crime. Ela sabe que o filho guarda em silêncio rancores profundos contra a mãe e teme que, no limite, ele possa se tornar a sua ruína. Enquanto isso, Mário Sérgio acelera sua investigação. O jornalista consegue rastrear o endereço do casebre e planeja uma visita discreta. Ele não imagina que chegará ao local em um dos momentos mais cruciais. Ao abrir a porta, encontra o chão marcado de sangue fresco e Leonardo em estado de choque. A cena o deixa atônito. Meu Deus! O que aconteceu aqui? Quem fez isso com ela? Leonardo, ainda transtornado, tenta articular palavras. Sua voz sai fraca, mas carregada de dor. Foi minha mãe. Essas 3 palavras ecoam na mente do jornalista como dinamite prestes a explodir. Mário Sérgio percebe que tem em mãos a prova definitiva de uma história capaz de derrubar Odete Reutemann. Mas o tempo corre contra ele. Ana Clara ainda respira, frágil, os olhos semiabertos, murmurando frases desconexas que confirmam as acusações. Ele a segura nos braços e promete: aguenta firme, Ana Clara. Você ainda vai contar tudo. De volta ao hotel, Odete é surpreendida com a visita inesperada de Maria de Fátima. A jovem vilã, ignorando o que aconteceu, cobra participação nos ganhos e ameaça revelar o segredo caso seja deixada de lado. Odete a encara com desprezo,
mas por dentro se desespera. O cerco está se fechando. Ana Clara pode sobreviver. Leonardo já falou demais e agora Fátima exige mais do que merece. A empresária percebe que está cercada por inimigos dentro do próprio tabuleiro que ela mesma criou. O jogo, antes controlado por suas mãos de ferro, começa a desmoronar em uma espiral de consequências. A tensão atinge o auge. Ana Clara entre a vida e a morte no hospital. Mário Sérgio prestes a publicar a matéria que pode implodir o Império Reutemann. E Maria de Fátima decidida a usar o segredo como arma para subir de vez na sociedade. Odete, por sua vez, se verá obrigada a tomar medidas ainda mais extremas para silenciar seus inimigos, mesmo que isso signifique mergulhar em um caminho sem volta.